Olá, meu povo, graça e paz. Dia 31 de outubro de 2022, dia da Reforma Protestante. Esse marco na história da humanidade vale a pena ser lembrado, refletido por todos os cristãos genuínos. Mas nós temos uma pergunta a fazer mediante a esse momento da história e o que foi a Reforma Protestante e as implicações dessa reforma até hoje para a cristandade em todo o mundo. Com a pergunta, será o fim do protestantismo histórico? Nós damos início a uma síntese histórica do que houve no século XVI. No início do século XVI, houve a maior ruptura da história da Igreja Ocidental. O mundo cristão amargava seu pior golpe, a junção do Estado e da Igreja. Por um lado, a Igreja anterior a Constantino sofria por declarar sua fé resoluta em Cristo. Agora ela gozava de aceitação do Estado. Isso poderia ser um indício de vitória sobre o mal, mas foi, na verdade, apenas uma mudança de estratégia dos poderes do mal. A Igreja, antes perseguida, agora tem total liberdade para se autopromover, sem perturbação alguma. O povo cristão passou a tornar sua fé um elemento do meio social e, assim, foram acalentadas tradições, festas e costumes incompatíveis à confissão da fé da Igreja. Esse mal se arrastou por muitos anos. Entre altos e baixos, muitos empreenderam restaurar a fé bíblica, mas não lograram muito sucesso. Até que se levantou um jovem estudante de teologia e aspirante ao cargo eclesiástico, o monge agustiniano por nome de Martinho Lutero. Seu ardente desejo por ver restaurada a sua igreja, a qual devotava seu amor de forma incondicional, acreditando que os vários desmandos vistos nesta igreja fossem resultado de um lapso do poder eclesiástico, Lutero buscou demovê-los do paganismo e devassidão tão gritante no meio desta igreja. Mas isso foi um engano. Eles não somente rejeitaram as declarações de Lutero, como lhe infligiram fortes perseguições. Assim não restou a Lutero outra opção senão levantar voo e deixar o antro de perdição e decadência espiritual e moral em que se tornou o cristianismo ocidental. Fincadas 95 teses, Lutero rasgou a bula de excomunhão. Assim teríamos a possível possibilidade de voltar ao cristianismo histórico e bíblico. Os relutantes em aceitar a verdade exposta por Lutero, logo os ridicularizavam, os chamando de protestante. Embora o uso do termo fosse pejorativo, seu empenho foi significativo na restauração dos valores que circulam a fé cristã. Os benefícios da reforma estão por toda parte. A livre expressão ganhou força a partir da reforma. As bases de uma sociedade oprimida pelo medo ganhou com a reforma a solidez da bravura dos crentes do primeiro século. Mas a ascensão da teologia liberal, relativismo desenfreado dos crentes nominais, a troca da ortodoxia por uma proposta materialista, a frouxidão com a qual se trata as questões de natureza morais, tais como aborto, homossexualidade e outros, tem deixado o campo aberto para pecados ainda piores do que os pecados da Igreja medieval. A Igreja Anglicana, berço da Reforma na Inglaterra, já tem o seu veredito favorável à união homoafetiva e ordenação de pessoas com tal comportamento. Alguns presbiterianos no mundo já declaram seu voto a favor desse tipo de união. Daqui a pouco nós estaremos de volta com a segunda parte do nosso vídeo Reforma Protestante. Será o fim do protestantismo histórico? Essa é a nossa pergunta nesse dia 31 de outubro de 2022, no qual se comemora a Reforma Protestante. Que sejamos sinceros, íntegros em refletirmos se estamos fazendo jus ao empenho dos reformadores.
Uai, seu app de vídeos curtos.